Para adaptar Creature Commandos para a televisão, James Gunn teve que fazer várias mudanças dos quadrinhos para a série. Você sabe quais são essas mudanças? Se não, fica até o final com a gente que a gente vai falar todas essas mudanças e no final teve um personagem que mudou completamente, que está totalmente diferente na série. Então vamos lá, na série a gente tem a noiva do Frankenstein, que é uma das personagens, e a gente vê ali a história de vida dela, né, o passado dela no flashback, que o Victor Frankenstein ele cria essa noiva para o seu monstro, né, que ele já tinha sido criado. E o que acontece? Na série ela acaba se envolvendo com o cientista e não com o monstro. E o monstro ele fica com ciúmes, né, e acaba tirando a vida, né, do seu criador por conta de ciúmes. E ele vai e passa a vida inteira perseguindo ela ali para que eles pudessem ter algum relacionamento. Ela odeia o monstro porque ele matou o amor da vida dela. Bom, essa história já é inspirada lá no conto lá do século XIX ainda, né? Que também, né, foi o Victor Frankenstein que criou o Frankenstein, que criou a noiva, e a DC também fez isso. Só que a noiva só foi introduzida nos quadrinhos em 2006. O Frankenstein existia desde os anos 40 na DC. Foi só em 2006 que alguns escritores da DC que decidiram recontar essa história aí do Frankenstein nos quadrinhos. Ela faz parte de uma organização nos quadrinhos que se chama Sombra, que é uma organização que lida com ameaças sobrenaturais, que muitas vezes os heróis normais, Batman, Superman, não conseguem detectá-las, né, vamos dizer assim. E ela é também uma assassina em série, né? Como a série mostra pra gente, né? Ela até é a personagem que acaba matando a vilã no final da série, né? E nos quadrinhos, assim, tem uma questão do filho também dos dois, né? Do Frankenstein e da noiva. A organização A Sombra, ela tenta criar um filho, né? Pros dois. Só que dá muito errado, porque o filho, na hora que ele nasce, a primeira coisa que ele quer fazer é atacar. Ele já sai atacando a noiva e o Frankenstein já logo dá um tiro nela. O problema é que, assim, essa criança, na verdade, não foi morta de verdade, viu? Porque a Sombra escondeu isso dos dois, deixando o filho deles escondido lá na Sombra para que ele virasse uma arma de novo. Teve um dia que ele saiu da prisão ali da Sombra e foi atrás dos pais. E, novamente, o que ele quis fazer? Ele quis matar os pais de novo. Então, essa criança é bem atormentada. Acho que esse experimento aí não deu muito certo aí. O próximo personagem, Dr. Fósforos, aquela caveira, foguinho verde, né? Na série ele é um cientista, o Alexander Sartorius, que ele tem ali familiares, né, que vieram a falecer, tiveram problemas com câncer. Ele está fazendo uma pesquisa nuclear para achar a cura do câncer, né? Só que o que acontece? Ele não tem dinheiro para bancar essa pesquisa e ele vai atrás do mafioso lá, que é o Rupert Thorne, né, que é bem famoso ali também nos quadrinhos. O Rupert Thorne, ele financia a pesquisa dele, só que ao mesmo tempo ele pega os dados da pesquisa nuclear e vende para um país lá construir uma bomba nuclear. Só que, como ele sabia que isso estava acontecendo, e a esposa dele vem de um país autoritário e tudo mais, o Alexander começa a forjar os resultados, né? Começa a falsificar os resultados. O Rupert Thorne fica pé da vida, fica full pistola, e ele acaba assassinando a esposa do Alexander e jogando o Alexander numa câmara lá nuclear, e é ali que ele ganha os poderes. Bom, a história do Dr. Fósforo nos quadrinhos já é um pouquinho diferente, eles deram uma adaptada aí. Essa questão do Rupert Thorne tem tudo isso, só que o Rupert Thorne não vai lá matar ele não joga lá na usina e tenta matar ele. O que acontece nos quadrinhos? Acontece um acidente que rompe lá parte da estrutura da usina, se rompe. E aí ele tá lá no meio da usina, ele é atingido por energia nuclear e acaba virando o Dr. Fósforo. O que aconteceu também é que essa usina, primeiramente, era para ser construída dentro da cidade de Gotham. Só que o povo de Gotham não aceitou isso. Por isso, essa usina teve que ser construída no mar, o que gerou também já uma certa raiva aí do Dr. Fósforo, que depois, que quando ele vira o Dr. Fósforo, ele quer se vingar da cidade. É aí que entra em cena
o Batman. Como a gente viu, um vislumbre ali na série, né? Mas nos quadrinhos, ele é bem mais sádico, assim, sabe? Ele quer queimar Gotham, assim, coisa que não aparece muito na série, né? Claro. Na série eles humanizam muito, né? Os personagens. sim. O James Gunn, ele põe esse passado deles pra humanizar, né? Os personagens. Senão você não ia ficar torcendo pra que eles se dessem bem no final, né? Outro personagem que temos é o G.I. Robot, que é um robô que foi criado ali na Segunda Guerra Mundial para lutar contra os nazistas. Inclusive, ele luta ao lado do Sergeant Rock, que é outro personagem que tá com rumores ali de ganhar um filme, que vai ser o Daniel Craig. Enfim, ele aparece na Segunda Guerra Mundial, luta contra os nazistas e depois ele vai sendo esquecido, né? Ele aparece depois nas mãos do professor Magnus, que ele cria os Homens Metálicos, né, o Metal Man, e parece que a tecnologia dele vai ser usada para criar esse grupo aí, esse super grupo. E depois de um tempo, o tempo vai passando, ele é esquecido e ele é comprado ali por um nerd, só que não é um nerd muito bonzinho, porque é um nerd supremacista branco lá, racista, nazista, sei lá o que. Ele vai lá e leva o G.I. Robot numa reunião nazista. E o G.I. Robot mata todos lá, os nazistas, né? Bom, nos quadrinhos existiram já vários G.I. Robots. Existiram 6 G.I. Robots que foram evoluindo ao longo das épocas. O primeiro é o Joe, que também participou da Segunda Guerra Mundial, mas estranho que, assim, nos quadrinhos nunca tem ele lutando contra nazistas. É muito estranho, porque ele só luta contra japoneses. É muito estranho. Tanto que ele luta com um robô samurai lá do Japão. É muito doido. E na série a gente vê que ele usa um capacete que tem o número 2 lá no capacete, né? Isso não é à toa. Provavelmente ele é inspirado no robô Jake 2, que foi um dos principais G.I. Robots nos quadrinhos. Os robôs, eles também participavam muito naquela ilha dos dinossauros que tem, sabe, na DC. Sim. Eles iam lutar nessas ilhas. Isso é bem diferente do que foi a série. E ele também não tem uma cara tão humanoide nos quadrinhos, né? Ele não tem nem boca nos quadrinhos, né? Então dá um pouco mais de personalidade, assim, na série também. A quarta personagem que nós temos na série é a Nina Mazursky. Na série, ela nasce com uma condição ali, com o pulmão para fora do corpo, e o pai dela é um cientista que constrói uma máquina para que ela consiga sobreviver com aquele pulmão para fora do corpo. Só que o tempo vai passando e é difícil para ela usar aquela máquina, né? E inclusive a mãe dela abandona, né? Fica só ela e o pai. E o pai, ele tenta achar algum jeito para que ela consiga respirar sem o aparelho. E para isso ele vai lá e modifica o DNA dela. Só que a coisa vai tudo errado e ela acaba virando ali uma espécie de monstro aquático, né? Nos Novos 52, que é uma fase dos quadrinhos da DC, a Nina, ela não nasceu com essa condição. Tá? Ela desenvolveu essa condição posteriormente, quando ela estava criando uma nova geração do Comando das Criaturas. Ela foi uma das fundadoras do Comando das Criaturas. Ela que fazia os experimentos com as criaturas e a gerava para formar esse grupo. E foi num desses experimentos, né, que ela própria se decidiu virar um monstro. A gente vê na série que é bem mais dramático, assim, vamos dizer, sim, a história de vida dela do que nos quadrinhos, né? Depois ela acaba, esses monstros, alguns experimentos que ela faz, os monstros saem meio do controle. Ela acaba pegando muito apego com eles e aí ela pede pra eles mandarem lá pra um lugar que chama zoológico lá, que é um lugar da DC que meio que as pessoas ficam isoladas lá. Aí ela fica meio com um trauma disso, das criações que ela teve e tal, mas ela não nasceu com uma condição monstruosa, vamos dizer. E o último personagem, que é o mais bizarro de todos, em todos os sentidos, porque ele já é um personagem bizarro, e o James Gunn conseguiu transformar ele num personagem mais bizarro ainda, né? É o Doninha, o Weasel, né? E na série a gente vê ali que é muito interessante, porque a história dele, o nome do episódio, né? Caçando coelhos, né? O que acontece, né? As pessoas olham pra ele e falam que ele matou 27 crianças e tudo mais, né? Essa é a acusação. Mas na verdade, o que aconteceu? Ele tava brincando com as crianças, teve um incêndio na escola
ele tentou salvar aquelas crianças, mas no final ele foi totalmente injustiçado, né? E os policiais acabaram atirando nele, ele não conseguiu salvar as crianças, né? Que é um episódio muito dramático. Ele lembra daquilo lá, né? Quando ele tá sonhando. E é muito interessante o nome do episódio, porque representa muito o que ele é. Porque ele tá sonhando, tendo uns trimelique lá, e a noiva e a Nina estão conversando, e elas falam assim, o que será que ele tá sonhando, né? Fala assim, ele deve estar sonhando com um caça-coelho, um negócio assim, tipo, meio que... ele não é ninguém, sabe? As pessoas não dão bola pra ele, só que no fundo ele tem um baita coração. Nos quadrinhos, galera, assim, eu não sei o que é mais bizarro, viu? Primeiramente, ele não é uma doninha, tá? Ele é um ser humano que se veste de doninha. A HQ não explica o porquê ele se veste, mas assim, o que ele quer? Desde a infância, ele sofria muito de bullying na escola, né? Então, quando ele ficou mais velho, ele quis ir atrás dos caras que faziam bullying com ele, vestido... Na verdade, não era uma doninha, era parecia mais um lobo, assim, a fantasia dele. Não era nem uma doninha, né? É estranhaço a fantasia dele. Mas aí foi só nos Novos 52, né, que é um dos reboots aí da DC, que aí, realmente, ele é um doninha, ele é uma mistura de humano com esquilo / cachorro, que eu não sei o que é aquilo. Que aí realmente é uma versão um pouco mais aproximada aí da série, mas não tem nada dessa questão das crianças, não. Esse foi, cara, eu acho que esse foi o episódio que eu mais chorei, viu? Sim, muito triste, cara. Cara, é muito triste esse episódio. Mas é isso aí, pessoal. Esses são os personagens. Qual foi o personagem que mais surpreendeu, que mais mudou dos quadrinhos pra série? Comente aí já, deixe o seu like se você gostou do vídeo. Valeu, galera. Falou. É nóis.